Bom, continuando, a parte 2. Nós vamos trabalhar com representação em espaço de estado. O que é espaço de estado? O que é estado? Vamos começar lá do início. O que é o estado? Vamos pegar, por exemplo, uma partícula qualquer num plano XY, um plano bidimensional. A posição dessa partícula pode ser representada da forma vetorial, com uma componente em x e uma componente em y, ok? Então é possível representar a posição desse cara aqui dentro desse plano por meio de um vetor, com componente x e componente y, ok? Se com o passar do tempo esse cara for mudando aqui dentro de uma determinada região, a posição dele for mudando com a função do tempo, a gente tem uma situação então onde dentro de uma determinada região existam posições diferentes em tempos diferentes, ok? Essa região é chamada de espaço do problema, ok? Então, em um determinado instante, a partícula está em um ponto específico que é chamado de estado. Então, o estado é a situação da partícula em um determinado instante, ok? O estado é uma informação instantânea. O estado é uma informação instantânea. No caso da nossa partícula aqui, seria a posição que aquela partícula está naquele instante em que está sendo observado. Ok? Então, como a nossa partícula está mudando de posição com o passar do tempo, em uma determinada região aqui, essa região é o espaço de estados, porque em tempos diferentes ela tem estados diferentes, tem posições diferentes. Ok? Só que essa posição é a representação, ela é representada por um vetor, com uma componente x e uma componente y. Beleza? Se nós fizermos a análise num sistema tridimensional, x, y, z, o nosso vetor tem 3 componentes aí que pode ser decomposto em x, em y e em z. Ok? O estado, então, pode variar. A quantidade de variáveis do estado vai variar de acordo com o sistema que a gente está analisando. Beleza? Porque se a gente estiver analisando um sistema que precise da análise tridimensional, por exemplo, a gente tem 3 variáveis diferentes no mesmo estado. Um exemplo. Imagine uma fábrica qualquer lá, uma planta fabril, e que para fazer o controle dela a gente precisa saber a temperatura de um determinado ponto da planta. Essa temperatura vai gerar uma variável que a gente vai chamar de x1, beleza? x1. E essa temperatura vai variar com o tempo, então ela é uma grandeza variável, e essa variável seria uma variável de estado. Um outro exemplo aí, dentro da mesma planta a gente precisa saber a pressão de uma linha qualquer de vapor, por exemplo, em um outro ponto da planta. Essa pressão é variável no tempo e vai gerar a variável x2, e assim sucessivamente. Beleza? Então, o espaço de estados é a região aqui, no nosso caso aqui da nossa partícula, é a região onde tem todos os estados da partícula ao longo de todo o período analisado. Ok? O estado é o ponto instantâneo ali, a posição, a situação instantânea da partícula, o ponto da partícula num determinado instante de tempo. E o espaço de estado são todos os pontos que essa partícula vai ocupar com o passar dentro de um determinado tempo ali de observação. Ok? O vetor formado pelas variáveis de estado é chamado de vetor de estado. Ok? Esse vetor de estado vai nos dar o menor conjunto, é formado pelo menor conjunto de variáveis
que nos permitam descrever o sistema, nos permitam descrever as características do sistema, a menor quantidade possível de variáveis. Ok? Então, nós temos aí variável independente. É aquela variável que não depende de combinação de outras variáveis. Nós vamos representar no espaço de estado as variáveis independentes. Por exemplo, a variável velocidade, ela é derivada da posição da partícula. No caso da nossa partícula, que a gente consegue calcular a velocidade dessa partícula, sendo que essa velocidade é derivada da posição da partícula em função do tempo. Se nós pegarmos um determinado instante de tempo aqui em t0, que é o primeiro tempo, o tempo da primeira amostra que nós vamos pegar, ela, em t0 ela tem a posição x0. Em t2 ela tem a posição x2, y2. Então a gente consegue calcular em função da diferença de posição dividido pela diferença do tempo de amostragem, a gente consegue calcular a velocidade. Ou seja, a velocidade é uma variável dependente de outras variáveis. Já a variável posição da nossa partícula é uma variável independente, porque ela não é obtida a partir de combinação de outras variáveis. Beleza? Geralmente, as variáveis que nós vamos escolher são chamadas variáveis de estado, né? Geralmente a gente vai escolher as variáveis físicas, mas não são somente as variáveis físicas que são variáveis de estado. Uma informação importante: geralmente variáveis que estão relacionados a armazenamento de energia são variáveis de estado. Praticamente todas as vezes as variáveis que estão relacionadas a armazenamento de energia, principalmente se essa energia influenciar na resposta do sistema, ela é considerada uma variável de estado. Variáveis relacionadas à realimentação. O que é a realimentação? É pegar uma amostra da resposta do sistema e injetar na entrada do sistema para permitir correção no sistema. Então, variáveis que estão relacionadas à realimentação também são associadas a variáveis de estado, ok? Então, nossas variáveis de estado serão basicamente variáveis independentes, variáveis que envolvam armazenamento de energias quando essa energia influenciar na resposta, variáveis de realimentação, variáveis de integração também, quando envolver integrais aí, será uma variável de estado também. Um detalhe que a função integração ali, ela tem função memória, porque a integral de uma função qualquer é a soma da área ocupada pela aquela função. Por exemplo, se nós pegarmos um gráfico qualquer ali e calcular a integral desse gráfico, a gente está calculando a área abaixo desse gráfico. Então é uma função memória, porque ela vai armazenando informações com o passar do tempo. Beleza? Variável associada à acumulação de energia. Eu já falei que se essa energia influenciar na resposta do sistema, ela é considerada variável de estado também. E geralmente as variáveis de acumulação de energia envolvem a participação de integrais, de função de integração. Ok? Geralmente variáveis associadas à acumulação de energia envolvem função de integração. Por exemplo, cálculo de tensão no capacitor, corrente no indutor, envolvem operações aí de integração e derivação. São variáveis de estado. Todo resultado de integração é considerado variável de estado. Ok? Então, um exemplo. Nós temos aí um circuito
elétrico que tem 2 resistores, 2 capacitores, um indutor e 2 fontes. Para criar o espaço de estado desse sistema, primeiro passo aí a gente precisa identificar os elementos que armazenam a energia, que são capacitor 1, capacitor 2, indutor 1, ok? Para cada um desses caras, nós temos variáveis que estão envolvidas em armazenamento de energia, na forma de campo elétrico no capacitor e na forma de campo magnético no indutor. Então, a tensão do capacitor 1 é uma variável de estado, que é a X1 de T. A tensão no capacitor 2 é uma variável de estado, que seria o X2 de T. A corrente do indutor 2 é uma variável de estado, que seria o X3 de T, ok? Deu uma clareada aí do que seria variáveis de estado, como que a gente analisa. Bora para frente. O restante do processo aqui de criar o espaço de estado eu vou mostrar mais para frente. Por que a tensão do capacitor 1 do nosso exemplo aqui, ela é uma variável de estado? Do capacitor 1 e do capacitor 2, né? Por quê? Como é calculada a energia armazenada no capacitor? Energia, que pode ser a letra W ou a letra U, energia armazenada no capacitor é calculado com meio de capacitância vezes tensão do capacitor ao quadrado, ok? A capacitância é uma constante, o valor do capacitor que é uma constante, o meio é uma constante e a tensão é variável no tempo, beleza? Para a gente calcular a corrente desse capacitor, vocês já viram isso lá atrás, é através da capacitância vezes a taxa de variação da tensão do capacitor em função do tempo, que é a derivada da tensão em função do tempo. Então, para a gente calcular a tensão, precisa integrar esses caras, integrar isso aqui, né? Aplicar uma integral aqui, que vai ficar 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente do capacitor em função do tempo. Isso aqui vai me dar a tensão do capacitor. É uma função que envolve integração, então nós temos uma variável de estado aqui, que é a tensão do capacitor 1, e a mesma regra vale para o capacitor 2 ali, que é a tensão do capacitor 2. No caso do indutor, a energia armazenada no indutor é meio da indutância vezes a corrente do indutor ao quadrado. E aqui a mesma análise dá para a gente fazer. A tensão no indutor é a indutância vezes a taxa de variação da corrente do indutor. A tensão no indutor vai variar proporcionalmente à variação da corrente que está passando pelo indutor. Então, para a gente definir essa corrente, precisa integrar essa função, essa operação. E vai ficar 1 sobre o indutor vezes a integral da tensão do indutor em função do tempo. Envolve a função de integração, é uma variável de estado. Beleza? Para o indutor, então, vai valer a mesma análise aí. Corrente do indutor é uma variável de estado, tensão do capacitor é uma variável de estado. O espaço de estado, eu já falei, é um espaço conceitual, n-dimensional, porque ele pode ter 2 dimensões, 3, 4, 5, depende da variável que a gente está analisando, depende do sistema que está analisando, sendo que a quantidade de dimensões do espaço de estado vai ser definido pela quantidade de componentes do vetor de estado. Em quantas componentes a gente consegue decompor esse vetor. A quantidade de componentes vai definir a dimensão do espaço de estado. Por exemplo, num sistema tridimensional, a gente consegue decompor o vetor em x, em y e em z. São 3 componentes, é um espaço tridimensional. Beleza? Vamos para frente. O número de componentes do vetor é o que vai indicar a ordem do sistema. Se o vetor pode ser decomposto em uma componente, é um sistema de primeira ordem. Se pode ser decomposto em 2 componentes,
sistema de segunda ordem, e assim sucessivamente. Ok? Então vamos pausar aqui o vídeo e eu volto na terceira parte para não ficar um arquivo muito grande.